Olá, uma boa tarde, um bom início de semana. Começa agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a soja, que tem os preços em alta no Brasil. Veja também como que a alta do dólar frente ao real na última semana também trouxe impactos positivos para os negócios com café e algodão. Áreas de cultivo e também previsão de produção para trigo na Europa, soja e milho no Brasil. E veja ainda hoje como está o avanço do plantio do milho de verão na região sul do país. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. O mercado brasileiro de café, em especial da variedade arábica, tem registrado períodos de cotações muito baixas no Brasil nas últimas semanas e até últimos meses. Isso acontece em virtude dos preços baixos praticados hoje em dia para este produto. Na última semana, no entanto, segundo analisou a agência Safras e Mercado, houve algum aquecimento nos negócios com café no Brasil. De acordo com eles, foi o dólar mais alto frente ao real que destravou as negociações aqui no país. A preferência dos vendedores foi em negociar os cafés de qualidade mais baixa. No estado de São Paulo, por exemplo, a saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou a sexta-feira no patamar mais alto dos últimos 25 dias, registrando 3 dias seguidos de elevação. Ainda hoje a gente trata com mais detalhes essa alta na cotação do café aqui no Brasil. E os produtores rurais brasileiros pagam, em média, 86% a mais no preço para a importação de insumos quando comparado à média dos outros países que compõem o Mercosul. Uma realidade dura que o produtor rural vive todo dia e que foi identificada num estudo feito pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. A Annelise Nicolodi nos traz outras informações. O levantamento revelou disparidades entre os custos de produção agrícola no Brasil comparado com outros países do Mercosul. Também revelou o peso da carga tributária que incide sobre os bens de produção. O custo para se produzir grãos no Brasil é, em média, 79% mais alto que o custo argentino e 32% mais que o uruguaio. O peso dos impostos somado à queda nos preços das commodities vem diminuindo o lucro dos produtores. E muitos já pensam em desistir de algumas culturas, como no caso do trigo e do arroz. O trigo é mais complicado por causa do custo, né? O custo de plantio é muito alto. A gente vê outros países, só através da reportagem, como é alto para nós, né? O milho, vamos supor, 1 hectare de milho hoje precisa mais de 20 sacos, só da semente, né? Só da semente, né? Aí vem... Então o custo é alto. Eu não plantei, o milho plantei no passado, já desisti, esse ano não plantei. E pode olhar na região aí, milho só tem alguns pivôs aí, ninguém mais está plantando. E o trigo ano que vem tenho certeza que vai diminuir mais ainda. O produtor rural de Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um dos muitos que vai desistir de plantar trigo. Eu acho que eu vou parar. Já venho parando há anos, né? Vem diminuindo. Esse ano só plantei 80 hectares e acho que ano que vem não vou mais plantar. A competitividade do produtor brasileiro é prejudicada pelas dificuldades impostas na importação. Enquanto argentinos e uruguaios podem adquirir insumos a preço de mercado internacional, no Brasil a compra de máquinas e equipamentos e outros produtos sofre uma série de restrições para proteger a indústria brasileira. As requisições de inspeção e liberação de departamentos técnicos, além da incidência de taxas, impostos de importação, PIS, COFINS, ICMS, são mecanismos que fecham o país para a livre concorrência. O governo se vê, continuar vendo com esses olhos que ele vê, o agronegócio vai ser uma atividade que vai ser inviável, né? Porque é muito investimento, as sojas mudaram muito, estão produzindo bem mais do que há 5, 6 anos atrás, sim, mas está se exigindo muito mais tratamentos, né? A gente faz 5 tratamentos que são caríssimos aí, hoje passa em torno de R$ 1.000 por hectare para te
de líquido, né, de químico num pulverizador para te fazer 1 hectare. Então essas empresas que vendem esse produto estão ganhando bastante dinheiro, mas nós, agricultor, está sobrando uma fatia muito, muito pequena. Quem não administrar bem e ver bem os seus custos vai se tornar inviável em pouco tempo. Em 2 anos, 3 anos, continuar nessa curva aí, vai ser difícil manter os agricultores no campo. O estudo realizado pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul analisou ainda os tributos que incidem sobre insumos, serviços agrícolas, manutenção e distribuição e colheita em 4 culturas. O estudo concluiu que o maior peso está na produção do arroz, já que os impostos para o cultivo deste grão representam 30,26% do custo total. Na sequência vem o milho, a soja e o trigo. Na fase da colheita, os tributos representam 35,83% do custo de produção em todas as culturas analisadas. No caso de produtos específicos, como máquinas agrícolas, o estudo revela que o preço cobrado poderia ser diminuído em 1/4 se houvesse isenção de impostos para bens de capital, exemplo do que ocorre em outros países. Já os adubos, fungicidas e pesticidas poderiam ter o custo reduzido em 20%. A reportagem da Nelise Nicolodi mostra ali o cenário do Rio Grande do Sul, mas uma situação nacional extremamente grave. Quando você vê esses valores, principalmente essa cifra, 86% na média, mais alto na tributação que o produtor rural brasileiro paga em relação aos países vizinhos que compõem o Mercosul. É o país sem competitividade nenhuma. Essa competitividade que nós temos no setor do agro é só nesse setor, porque o mesmo ocorre com a indústria, muitas vezes com o comércio, e é por isso que outros setores do país que poderiam gerar mais riquezas, que poderiam gerar mais empregos, não conseguem. E mesmo no setor do agronegócio, a situação é extremamente grave. Ora, quando nós vemos esses números, principalmente sobre máquinas, isso representa que uma máquina aí que custa em média R$1 milhão e precisa dela no campo, ela poderia sair pelo valor de 750, 700 mil reais para aquisição para o produtor. Para quê? Para gerar riqueza. A grande questão é como que esses valores, esses altos valores pagos na tributação de todo cidadão brasileiro, mas especificamente do agronegócio, como que ele retorna para o produtor, para a população brasileira. É visto que, de maneira alguma, 86% é um número tão elevado, tão alto, que só perde na baixa popularidade dos 2 últimos presidentes. Trazemos agora os destaques em relação ao que acontece com a soja no país, de acordo com a AG Rural Consultoria, que divulgou suas estimativas nesta última sexta-feira durante a tarde e trouxe uma elevação para a área ocupada com soja, que é recorde, e também em relação à produção, de acordo com o levantamento apresentado no mês de setembro. Vamos aos números então, trazendo aqui números da AG Rural, aqui começando pela área com soja. É recorde mesmo na última projeção que foi do mês de agosto. Aqui trazemos os dados em relação ao que vem acontecendo na previsão. 34.560.000 hectares era a previsão anterior e agora de 34.563.000 hectares ocupados com soja. Ali nós temos o levantamento de setembro e também de outubro. Os dados em relação a 2016 e 2017 ficavam ligeiramente abaixo dos 34 milhões de hectares. Portanto, área recorde com soja no país, que não deve repetir a produção da safra 2016-2017, que entre as consultorias, entre as instituições privadas, no país ficou ali na casa de 114 milhões de toneladas. Ainda assim, houve uma elevação na visão da AG Rural entre os dados apresentados em setembro e outubro. Vamos a esses números aqui, nós mudamos o gráfico, porque na 16-17 essa produção bem mais alta, 114 milhões e 100 mil toneladas, de acordo com essa empresa de consultoria. Em setembro, eram previstos 109 milhões e 900 mil toneladas de soja a serem produzidas já na temporada 2017-2018. E agora, em outubro, a previsão traz a 2017-2018 com 110 milhões e 200 mil toneladas. Portanto, uma previsão mais alta.
Agora, um outro dado que chama a atenção fica em relação aos fatores que são ligados a clima. O boletim da AG Rural, que traz esse relatório, fala que ainda não traz a situação climática como um fator de influência sobre essas áreas de produção, e sim o tamanho da área e também as médias de produtividade recentes. Vamos a essa informação da AG Rural, porque ela exemplifica isso que eu disse. A AG Rural vai passar a avaliar o impacto do clima nas lavouras, substituindo a linha de tendência por estimativas estaduais de produtividade, a partir de dezembro. O número atual de produção, portanto, não reflete ainda as condições climáticas registradas até aqui. E o fator climático é fundamental para dizer mesmo se realmente podemos ter uma nova safra aí com 110 milhões de toneladas de soja. A AG Rural informou ainda no fim da última semana como anda o plantio da soja no Brasil. De acordo com os números, até a última quinta-feira, dia 26 de outubro, 30% da área prevista para essa nova temporada já estava semeada. O avanço na semana foi de 10 pontos percentuais. Esse volume ainda está atrás do visto no ritmo de plantio do ciclo passado, que foi de clima muito bom, mas vem em linha com a média dos últimos anos. É isso que a gente vai acompanhar agora neste gráfico. Veja que em relação à safra nova 2017-2018, 30% da área já foi plantada até o último dia 26. Nesta mesma data do ano passado, 41% da safra da época, a então 16-17, já havia sido semeada. Na média dos anos entre 2012 e 2016, plantio também fica em 30%, portanto, este ano está em linha com essa média, apesar do atraso com o ano passado. Quem está puxando esse avanço é a região sul do país, que tem tido um ritmo melhor de plantio da soja nas últimas semanas por conta do clima bom, clima chuvoso. Já a região centro-oeste do Brasil segue atrasada. O estado com um problema maior é Goiás, que conta apenas com 6% de área semeada até o momento. Veja o quanto que Goiás está atrasado por conta da irregularidade de chuvas. Nesta mesma data do ano passado, 26 de outubro de 2016, o plantio passava de 40%. Na média das safras anteriores, entre os anos de 2012 e 2016, o ritmo médio de plantio estava em 28%. Semeadura de Goiás, portanto, segue bastante prejudicada. A região centro-oeste, no entanto, tem motivo para ter algum alívio nos próximos dias. Isso porque tem previsão, sim, do retorno das chuvas. Essa chuva deve até se estender até o Matopiba, possibilitando o início do plantio nestes estados produtores do norte e nordeste do país. A Juliana Rezende, da Sumar Meteorologia, conta pra gente agora como que esse clima deve ser alterado nos próximos dias na região centro-norte do Brasil e se as chuvas vão sim ser regulares. Acompanhe os destaques no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja da metade norte do país ainda seguem esperando o retorno das chuvas para começar o início do plantio das lavouras, porque durante os meses anteriores a disponibilidade hídrica do solo diminuiu bastante devido à irregularidade das chuvas, principalmente nessas áreas em vermelho do mapa, como o interior nordestino, o estado do Pará, Amapá e também o Tocantins. Agora, nos próximos 5 dias, vai ter previsão de chuva nessas áreas mais secas do centro-norte do Brasil. As instabilidades tropicais da região norte vão conseguir se espalhar e alcançar o interior nordestino. Vai ter previsão de chuvas expressivas, com volumes de até 50 milímetros entre o Tocantins, o interior da Bahia e pancadas também que vão conseguir alcançar o Maranhão e o Piauí. Na região norte, previsão de chuvas abrangentes em praticamente todos os estados. E no decorrer do período seguinte, pouca coisa vai mudar, porque essa chuva ainda vai seguir com um pouco mais de intensidade. Volumes elevados em torno de 50 milímetros em grande parte do Tocantins, Bahia, faixa oeste da Bahia e também as áreas mais ao sul. Então, no decorrer das próximas semanas, essas instabilidades vão conseguir ganhar intensidade, vai ter previsão de acumulados expressivos nessas áreas mais secas da metade norte do país. Só que ainda essa chuva não vai ser regular, porque no decorrer do terceiro período a gente pode já verificar que as chuvas já vão começar a perder intensidade. Ainda vai ter previsão de chuva, acumulados em torno de 30 milímetros nessas áreas, só que a chuva ela vai começar a perder intensidade a partir
principalmente durante a segunda quinzena do mês de novembro. Então a gente pode ver que entre o dia 10 até o dia 14 de novembro, previsão de chuva mais fraca no interior do Nordeste e também nas áreas mais secas da metade norte do país. Então essa chuva agora nos próximos dias ela vai ganhar um pouco mais de intensidade, vai ter previsão de acumulados expressivos, só que essa chuva não vai se manter. Então principalmente no decorrer da segunda quinzena do mês de novembro, essa chuva já vai perder intensidade. Então, como ela não é uma chuva regular, ela ainda não garante condições satisfatórias para esse início do plantio da soja no decorrer dos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebe nos próximos dias 28 e 29 de novembro o curso Comercialização de Milho e Soja, como reduzir riscos na comercialização utilizando ferramentas globais, oferecido pela Safras Mercado. O objetivo é mostrar ao participante a compreensão dos mecanismos de formação de preços nos mercados de milho e soja, estratégias de comercialização, dominar técnicas que permitem a adequada ligação entre os mercados físico, futuros e de opções. Curso de comercialização para soja e milho. Inscrições, ligue para 11 3053 2736 ou WhatsApp 11 99521 7239. E por falar em comercialização de soja e milho, vamos falar agora a respeito dos preços de formação na soja, principalmente na semana última, encerrada no dia 27 de outubro para a oleaginosa, que trouxe elevações para os preços praticados nos principais portos de referência do país e também nos estados brasileiros. Isso ocorre por algumas questões. Primeiro, uma elevação mais intensa para a moeda norte-americana. A outra é uma certa estabilidade, apesar de ter um sobe e desce com soja negociado em Chicago, principalmente no mais curto prazo, ainda assim se tem uma estabilidade positiva com soja em Chicago, com valores muito próximos a 10 dólares por bushel. Mas não é apenas isso. A questão dos valores pagos pelo prêmio em relação à soja brasileira e já a baixa disponibilidade de produto no país faz com que os preços estejam melhores nos portos brasileiros, nas áreas de embarque e com isso refletindo também nos estados do país. Nós preparamos essa tela que traz aqui um estudo que mostra o que acontece nos portos e também no estado do Mato Grosso com dólar e Bolsa de Chicago em relação ao dia 27 de outubro. Os dados aqui são todos comparados ao dia anterior, então do dia 26 ao dia 27 de outubro. Paranaguá atingiu o valor de R$ 74,00 a saca de 60 quilos, de um dia para o outro conseguiu uma alta de 1,5%. O mesmo aconteceu no Porto de Santos, R$ 74,00 a saca, valor de negociação de proposta para Santos. Estado de Mato Grosso teve uma elevação até um pouco melhor, chegando a 1,6% no dia, com valores de R$ 61,25 por saca de 60 quilos. Você observa ali que, no segundo quadro, que o dólar, na sexta-feira, em relação à quinta-feira, teve uma queda de 0,72% para o dólar comercial, referência aqui no país. Enquanto que a soja em Chicago, na posição de novembro, que é a de mais curto prazo, e por enquanto, aquela que também tem a maior liquidez, ficou em 9 dólares e 74 centes o bushel, uma alta de 0,51% no dia. Essas situações mostram, explica também um pouco, os valores melhores, as propostas melhores de preço para a soja no país. E que, se depender dos negócios em Chicago, devem continuar se elevando. Hoje nós tínhamos mais cedo soja subindo mais uma vez na Bolsa Norte-Americana. Vamos saber se esse movimento continua. Ele continua, mas agora é bem menos intenso do que tínhamos mais cedo. Soja na posição de novembro hoje chegou a 9 dólares e 81 centes o bushel, agora vem a 9 dólares e 76 centes o bushel com uma alta de 0,15%. Janeiro ganha 0,20% a 9 dólares e 88 centes o bushel. Março 9,98 com alta de 0,20. A mesma alta também na posição de maio, que hoje já chegou a 10,12 e agora vem a 10 dólares 8 centes por bushel, movimentação de alta, mas já se aproximando de estabilidade para os negócios com soja em Chicago.
Esta semana abre com oscilação do dólar frente ao real. Semana passada fechou com a moeda encerrando a R$ 3,24, depois de ter aberto na segunda-feira aos R$ 3,18. Foi a maior valorização do dólar em apenas uma semana de quase 5 meses aqui no Brasil. Na última quinta-feira, a moeda alcançou o seu pico de preço no Brasil a R$ 3,28 na comparação semanal e depois recuou para R$ 3,24 na sexta-feira e nesta segunda abria hoje mais cedo oscilando, ora com queda em relação ao fechamento da sexta, ora em alta. A gente acompanha como que a moeda vem se comportando neste momento agora no Brasil, lembrando que o dólar impacta diretamente nos negócios, com soja e outros produtos exportados, como café e algodão, assim como a gente vai ver ainda hoje nesta edição. Neste momento, o dólar comercial sobe 0,36% no Brasil, vindo a R$ 3,25 mais 7. No próximo bloco a gente fala de milho, sobre como anda a comercialização do cereal aqui no Brasil e também sobre como a preferência para negociar a soja sustenta as cotações do cereal no país. Juliana, eu estou falando aqui com o Valdir Pacheco, que acompanha o programa, tá na reportagem. Ele mandou algumas imagens para nós dos preparativos para início de cultivo de soja lá no estado do Mato Grosso. Está preparando uma reportagem muito especial. Tem um experimento que será feito no estado do Mato Grosso, principalmente, que é bem interessante. E isso você vai acompanhar nas próximas semanas aqui no Agricultura BR. Tem imagens de campo da nossa equipe lá no estado do Mato Grosso. Um grande abraço ao Valdir Pacheco, que está nos acompanhando agora. Durante essa semana você vai acompanhar essas reportagens mostrando cultivo, mostrando resultados. Está faltando chuva ainda, mais regular para iniciar mesmo esse plantio por lá. Juliana. Bom, a gente vai então fazer um rápido intervalo comercial. Aproveite esse tempinho para entrar em contato com a gente. Mande a sua mensagem, foto, vídeo pelo WhatsApp 67996562266. Voltamos já. O mercado brasileiro de milho manteve preços com tendência de alta na última semana. O indicador Milho Brasil, que é a média do preço pago pela saca de 60 quilos do grão no país, considerando os 8 maiores estados produtores, subiu 20 centavos por saca no acumulado da semana passada. Vamos ver os preços então? Na segunda-feira da semana anterior, cotação média da saca do milho no país era de R$ 26,38. Na terça, subia para R$ 26,41 e na quarta registrou alguma queda, fechando no dia a R$ 26,36. A quinta-feira foi dia de oscilação positiva e intensa para o milho no Brasil. Cotação no dia fechou em R$ 26,58. A sexta-feira repetiu a cotação média nacional da quinta, encerrando a semana a R$ 26,58, acumulando ganhos de 20 centavos por saca no acumulado da semana. Segundo a agência Safras e Mercado, como o produtor brasileiro dá preferência em negociar a soja por ter um retorno mais vantajoso, o milho fica de certo modo de lado. Isso traz sustentação à cotação do cereal. Além disso, as exportações brasileiras de milho também vêm mais aquecidas, que também garante valores mais altos no país. E ainda falando de milho, agora do milho da primeira safra no centro-sul do Brasil. Nós trazemos os destaques da AG Rural agora, que na última sexta-feira à tarde divulgou como é que está a situação de plantio, intenção de áreas a serem ocupadas com milho de primeira safra. E houve nova redução nessa estimativa de área. Portanto, primeira safra de milho no país, que já estava com número reduzido, a área fica ainda menor. É importante lembrar que esses dados são do Centro-Sul, não
mantém das regiões Norte e Nordeste, aqui nesses números. Observe que a situação para a temporada estava com 2.970.000 hectares, né, e 17 e 18 agora 2.910.000 hectares em relação à área a ser ocupada com milho. Os dados ainda mostram que em relação àquilo que deve ser em hectares ocupado com milho de primeira safra, tem uma diferença com relação à temporada anterior na casa de 13%. Então, realmente a área bem menor, falando apenas do centro-sul do país, descartando aí região norte e nordeste. Outra informação importante é em relação ao resultado de produção, que se o Centro-Sul produziu ali 25 milhões de toneladas, de acordo com a AG Rural, na temporada passada, agora vai produzir na casa de 21 milhões de toneladas de milho de primeira safra, abaixo inclusive dos dados apresentados em setembro. Olha só, 16, 17, 25 milhões de toneladas, em setembro a 17, 18 era prevista com 21 milhões 630 mil toneladas e agora há um recuo para 21 milhões 210 mil toneladas de milho para esse levantamento apresentado no mês de outubro para a primeira safra de milho no centro-sul do Brasil, de acordo com a AG Rural, em relação aos números apresentados nesta última tarde de sexta-feira. A gente fica sabendo como vem sendo agora a comercialização desta nova safra 17-18 de milho e também de soja em um dos maiores estados produtores do país, o estado do Paraná. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado, a comercialização de ambos os grãos foi bastante lenta no período do último mês. A da soja avançou apenas 1 ponto percentual. E a do milho nem sequer registrou diferença de um mês para outro. A gente vai acompanhar esses dados na tela, então, trazendo em destaque a soja e o milho no estado paranaense. Veja que a soja, até o dia 25 de setembro, havia sido comercializada em 8% da previsão da safra nova. Até o dia 23 de outubro, o avanço foi de apenas 1 ponto percentual. Nesta data, 9% da safra estava sendo negociada. Em relação ao milho de primeira safra, os negócios andam ainda mais lentos. O percentual de comercialização não mudou de 1% desde o dia 25 de setembro até o último levantamento apresentado na semana passada, que considera a data final dia 23 de outubro. Trazemos indicadores agora para o milho e no sul do país. No estado de Santa Catarina, a valorização, a alta. Juliana destacava que os motivos há pouco em relação por que o milho sobe. E nós vamos ver agora Santa Catarina subindo os valores para o milho na média estadual nos últimos 15 dias. Alta de 1,69%. No dia 16 de outubro tinha o valor de R$ 29,50 a saca, valor mantido no dia 19, no dia 24 também. No dia 26 subia para R$ 30 a saca e nesse dia 30 de outubro mantém aí R$ 30 a saca de 60 quilos para o milho em Santa Catarina, alta nos últimos 15 dias. Já agora trazemos um outro estado do sul com estabilidades de preços no mesmo intervalo considerado pela equipe do Agricultura BR. Rio Grande do Sul mantém aí R$ 29,50 o valor da saca, valor bastante estável, lembrando que esse número, esse dado, é uma consideração em todo o estado do Rio Grande do Sul. O último destaque que trazemos agora é o Paraná, o segundo maior produtor de milho do país. Ele vai apresentando aqui uma queda de 50 centavos ou de 2% nesses últimos 15 dias. 16 de outubro tinha R$ 26,50 a saca, no dia 25 caía para R$ 25,50, dia 23 mantinha esse valor, no dia 27 retomava R$ 26 a saca, nesse dia 30 mantém. Entretanto, com a comparação ao dia 16, queda de 2% para o valor da saca de milho no estado do Paraná. Falando ainda na região sul do país, vamos acompanhar como vem sendo o plantio da safra de verão do milho desta nova temporada 17-18. O avanço nas atividades de plantio nessa região do país está bom por conta do clima. Tem sido chuvoso e isso beneficia a entrada das máquinas no campo e a implantação desta nova temporada. No estado do Paraná, o plantio nesta última semana avançou para 89% da área prevista.
de acordo com dados da Secretaria de Agricultura do Estado. Plantio, portanto, até o dia 23 de outubro, alcançava quase já 90%. O ritmo está um pouquinho atrás do visto nessa mesma época do ano passado, quando 93% da safra 16-17 do milho de verão havia sido semeada. Ritmo um pouquinho atrás, mas avançando bem. No estado do Rio Grande do Sul, a situação também é bem parecida. O ritmo está ainda aquém do visto no ciclo anterior, mas vem avançando nas últimas semanas. Até o dia 26 de outubro, de acordo com a Emater Gaúcha, 64% da safra já havia sido semeada. Nesta mesma época do ano passado, eram 72%. Entre os 3 estados da região sul do Brasil, Santa Catarina é o que tem a menor área plantada com milho. Apesar de ser um grande estado consumidor, por conta da sua grande criação de aves e suínos, o cultivo do milho para fins comerciais, para ser negociado em grãos, é bem pequeno. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou neste mês de outubro a sua primeira expectativa em relação à safra 2017-2018 e traz recuo na área plantada. Vamos aos números então. A área de cultivo do cereal no verão deve ficar em 318 mil hectares, recuo de 12,3% na comparação com o ciclo 16-17. A produtividade média das lavouras também deve ser menor, em 4,7%, alcançando uma média estimada de 137,66 sacas por hectare. Com isso, a produção pode cair em mais de 16%, fechando o ciclo em 2.620.000 toneladas. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, embora os preços tenham reagido desde o fim do mês de julho, em geral no Brasil, ainda há uma tendência de recuo na área plantada com milho no estado por conta da preferência pela soja. Além disso, os altos custos de produção também têm influenciado esta decisão do produtor catarinense. E as chuvas têm persistido no sul do país. Mesmo assim, há um avanço com o cultivo do milho, porque apesar de insistentes, elas não são tão volumosas ao ponto de parar o trabalho no campo. Quem fala a respeito de como que está a previsão do tempo por lá é Juliana Rezende. O plantio do milho no Brasil agora já alcança 60% e os estados do sul do país são as áreas mais adiantadas com esse nível de plantio das lavouras. Isso ocorre principalmente porque durante os períodos anteriores, as chuvas já garantiram bons índices de umidade nos 3 estados do sul do país, agora com índices superiores a 90%. Nos próximos 5 dias ainda vai ter previsão de chuva na região sul, por conta de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, mais a passagem de uma nova frente fria vão ajudar a espalhar chuva entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Vai ser no oeste paranaense onde a chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade, acumulados de até 30 milímetros nessas áreas. Já na metade sul gaúcha, previsão de tempo mais seco por conta do avanço de uma massa de ar mais seco e frio. A partir da próxima semana, essa chuva ainda na região sul vai seguir persistindo, mas não vai seguir muito volumosa não, porque os volumes de água ainda não vão passar de 30 milímetros entre o Paraná e Santa Catarina, enquanto que no Rio Grande do Sul, previsão de chuva mais fraca, acumulados de até 15 milímetros no noroeste do estado. No decorrer do terceiro período, essas instabilidades ainda vão seguir persistentes, só que vão seguir perdendo bastante intensidade. O volume dessa vez não vai passar de 15 milímetros em praticamente todas as áreas da região sul até o dia 14 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, as chuvas vão perder bastante intensidade no sul do Brasil. Isso segue garantindo bons resultados para esse andamento das atividades de plantio do milho na região sul. E, por outro lado, ainda mantém também bons índices de umidade do solo para esse início do desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E se o plantio do milho em primeira safra em todo o país está com quase 60%, considerando apenas o centro-sul do país, ele chega a 44%, de acordo com a AG Rural, que divulgou os dados de cultivo para o milho de primeira safra nesta última sexta-feira. Vamos ver como é que vem esses dados, porque ele já vai se igualando frente à média dos últimos 5 anos, apesar de ficar muito abaixo do que aconteceu na mesma data no último ano. Veja só, 46%
para a data até o dia 26 de outubro, enquanto que no ano passado, no mesmo período, 52%. A média dos últimos 5 anos, entre 2012 e 2016, fica em 44%, de acordo com a AG Rural. O avanço semanal mais lento nessa época do ano é normal, já que o plantio já está na reta final no sul, mas ainda não engrenou em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, é o comentário da AG Rural. Nesses estados, o tempo mais seco tem dificultado, sem dúvida nenhuma, o plantio do milho e também de outras culturas. O assunto segue sendo milho, agora vamos falar de mercado futuro. Vamos saber como é que vem sendo o milho negociado neste momento. Temos aqui as posições na Bolsa de São Paulo. Posição de novembro vem com 1.290 contratos negociados, pouco volume, R$ 31,77 a saca, totalmente estável. Janeiro tem contrato muito pouco, 290 contratos a R$ 32,87, perdendo 0,48%. Olha, de acordo com a Comissão Europeia, a produção na União Europeia, nos países que compõem o bloco europeu, deve ser menor. A produção de milho deve ser menor por lá, o que acaba sendo uma boa notícia para o cenário internacional. Nós vamos trazer agora os dados referentes à União Europeia, mostrando que há uma redução, tanto frente à temporada passada, mas também frente aos levantamentos anteriores. A 16/17, de acordo com a Comissão Europeia, teve uma produção de 60 milhões e 800 mil toneladas nos países que compõem o bloco. Em setembro, para 2017 e 2018, a previsão era de 59 milhões e 100 mil toneladas. E agora, em outubro, recua para 58 milhões e 500 mil toneladas a produção de milho na União Europeia. Acaba sendo uma informação positiva para o mercado em relação a uma disposição menor do grão dentro do próprio continente europeu. Vamos saber agora como é que vem milho sendo negociado em Chicago. Tem queda para milho, posição de dezembro perde 0,28%, vem a $3,47 o bushel. Março, 3,61, perde 0,20%. Maio também cai 0,13% a $3,70 o bushel. E julho com recuo de $3,78 o bushel, com queda de 0,19%. E é hora de mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver o que aconteceu com as cotações no Brasil na última semana. E ainda no programa de hoje, você tem mais informações a respeito do mercado físico da soja aqui no país. Nós voltamos já. Estamos de volta e neste bloco falando sobre café. Mês de outubro vai encerrando com as cotações da saca do Conilon amargando queda no acumulado do mês. A queda já chega quase a 6% na comparação com o fim do mês de setembro. Isso acontece devido a vários fatores. Aqui no Brasil, a safra 2017 da variedade foi positiva, se recuperou em volume de produção e também qualidade do grão em relação às 3 safras anteriores, que foram prejudicadas por forte estiagem, em especial no estado do Espírito Santo. Com essa produção mais volumosa, as cotações tiveram esse movimento de baixa ao longo de todo o ano de 2017. Com o volume mais disponível no mercado, as indústrias também se encontram com estoques mais confortáveis do grão. Lá fora, no exterior, a expectativa é de boa produção no Vietnã, maior produtor mundial desta variedade. Além disso, as torrefadoras mundiais também se mostram com estoques confortáveis. Isso tudo traz as cotações
do grão para baixo no Brasil e a gente vê como que foi o encerramento agora da semana passada. O valor da saca de 60 quilos encerrou a sexta-feira a R$ 374,72. De acordo com o CPEA, a saca do Conilon tipo 6 peneira 13 e acima, portanto, fechou a semana estável na comparação com a quinta-feira. No acumulado do mês de outubro, a gente sabe que a queda passa de 5,5%. Vamos saber como é que vem os negócios para a referência do Conilon no Brasil. É o café robusto negociado em Londres. Juliana destacava muito bem. Tem essa perspectiva maior para a produção vietnamita. E nós temos aqui café em Londres sendo negociado com queda nesta segunda-feira. Observe que os negócios vêm bem abaixo de $2.000 a tonelada. Novembro perde 0,65%. É a posição de maior liquidez agora, $1.972 a tonelada. Janeiro, $1.941 por tonelada, queda de 0,15%. Março, $1.916, queda de 0,15%. E maio, com $1.920 a tonelada, com recuo de 0,25%. No cenário mundial do café arábica, o grande assunto em voga no momento é o clima no Brasil, na produção cafeeira do grão da temporada 2017-2018. Até agora, o clima não tem se mostrado tão satisfatório assim. Até houve chuvas significativas no fim de setembro e início de outubro, o que induziu a principal florada do grão. Mas de lá para cá, áreas produtoras de café têm recebido baixos volumes de chuva, o que já traz incertezas em relação ao tamanho da futura safra. A Juliana Rezende conta pra gente agora se as chuvas ficam mais regulares daqui para frente no principal cinturão cafeeiro do país. Os produtores de café de grande parte do país ainda seguem esperando o retorno das chuvas, porque agora é que as instabilidades começaram a retornar para o centro do país. Ainda não de forma muito abrangente, como a região centro-oeste e o sudeste, apenas começaram já a receber chuva nas áreas mais ao sul, como Mato Grosso do Sul e também o interior do estado de São Paulo. Grande parte do estado de Minas Gerais e as lavouras de café ainda não receberam chuva regular. Então, os índices de umidade do solo ainda estão baixos em grande parte das áreas produtoras de café do Brasil. Agora, no decorrer do mês de novembro, a condição já vai começar a melhorar, porque essas instabilidades agora que começam a avançar pelo centro do país vão começar a alcançar áreas produtoras de café, tanto do arábica como também do Conilon, que principalmente são os estados de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Então, no decorrer do mês de novembro, a gente já vai ter previsão de chuva mais regular na maior parte do centro-sul do Brasil, que vão alcançar áreas produtoras de café, tanto de Minas Gerais como também Espírito Santo. As condições agora vão ser melhores, porque o acumulado de chuva no decorrer do mês de novembro pode alcançar já em torno de 150 milímetros na maior parte do estado de Minas Gerais. No estado do Espírito Santo também vai voltar a receber chuva, principalmente aqui nas áreas mais do interior do estado. No decorrer do mês de novembro, essa chuva ainda vai seguir de forma bastante regular e, inclusive, vai ganhar bastante intensidade as instabilidades nessas áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Agora, os acumulados no estado de Minas Gerais tendem a se elevar e vão ficar bastante expressivos. Os acumulados agora ao longo do mês de dezembro podem alcançar até 300 milímetros, tanto em regiões da metade sul do estado de Minas Gerais. E essa chuva também vai se espalhar por grande parte da região centro-oeste, o estado do Paraná também. Já o estado do Espírito Santo vai seguir recebendo chuva um pouco mais regular, mas não com volumes de chuva tão elevados como o estado de Minas Gerais. Então, os acumulados de chuva no decorrer do mês de dezembro no estado do Espírito Santo vão ficar em torno de 100 a 150 milímetros. Então, no decorrer agora dos próximos meses, entre novembro e também dezembro, a previsão é de condições melhores para as lavouras de café que estão em desenvolvimento, porque as instabilidades vão se tornar cada vez mais regulares nas áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
O mercado brasileiro de café arábica vem registrando movimentação bastante fraca no Brasil nos últimos períodos, últimas semanas e até meses. Isso acontece devido às cotações baixas do cereal, influenciado pela queda do grão na Bolsa de Nova York. Na última semana, no entanto, segundo analisou a agência Safras e Mercado, houve alguma reação de negócios acontecendo, algum aquecimento por conta de valores mais altos em detrimento do dólar mais elevado no país. Cotação da saca de 60 quilos do grão, tomando como base o estado de São Paulo, chegou a superar os valores mais altos dos últimos 25 dias. É o que a gente acompanha agora neste gráfico apurado pelo CPEA, que traz a cotação média da saca do grão no estado paulista. Veja que a semana passada encerrava no dia 27 de outubro com o valor da saca R$ 455,06. Foi uma alta significativa no dia, ajudando agora o café arábica a registrar ganhos no acumulado do mês de outubro. Mês vai chegando ao fim, com alta já chegando a 1,5%. Vamos ver os valores de referência agora para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Temos aqui Nova York com os negócios para o café arábica em queda nesta segunda-feira. Posição de dezembro vem a $1,26 a libra-peso, recuo de 0,47%. Março a $1,29 a libra-peso, queda de 0,38%. E maio, $1,32 por libra-peso, com recuo de 0,41%. Julho está $1,34 mais 50 a libra-peso, vem com queda de 0,39%. Não está aparecendo, mas é recuo de 0,39% para essa posição. Portanto, novo recuo hoje para café arábica na Bolsa de Nova York. E veja ainda hoje com a gente como que a alta do dólar frente ao real também movimenta os negócios com algodão no país. Temos ainda os últimos destaques para a soja aqui no Agricultura BR. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e ainda falando sobre essa alta do dólar no Brasil na semana passada. A movimentação altista da moeda norte-americana no Brasil trouxe alguns benefícios aos produtos que são exportados pelo país, como soja, café e também o algodão. No caso do algodão, a cotação da libra-peso subiu 20 centavos no acumulado da semana passada, fechando, portanto, o último dia 27 de outubro na maior cotação em 20 dias. A gente acompanha na tela agora o que o CPEA apurou, tomando como base o estado de São Paulo. Valores encerraram a semana a R$ 2,39, mais 99 por libra-peso, sendo que o dia anterior foi o pico de preço, R$ 2,40. Foi a cotação do algodão no estado paulista. Os valores, portanto, que vinham em trajetória de queda para a fibra no Brasil, os preços ficaram mais firmes, estancando esta queda e ainda assim encerrando a semana no maior valor em 20 dias. Apesar disso, de acordo com o CPEA, o mercado ainda segue bastante pressionado, os valores seguem sim em um patamar mais baixo e há pouca movimentação de negócios acontecendo. Vamos acompanhar agora como é que vem a referência para a pluma negociada na Bolsa de Nova York. Temos aqui os negócios, posições negociadas a partir de dezembro. Temos aqui 68 centes de dólar por libra-peso, com alta de 0,64% a posição de dezembro. Março de 2018 também a 68 centes de dólar, alta de 0,70% agora. E maio, 69 centes de dólar por libra-peso, com elevação de 0,66%.
Chegou a hora de falar sobre o mercado do trigo aqui no Brasil, que tem registrado oscilação positiva nos últimos dias. A alta que a gente vê para o cereal tem a ver com a situação no campo. Safra 16-17 está sendo colhida no sul do Brasil e se mostra com baixa produtividade e baixa qualidade do grão. Isso tudo afeta o preço, porque aquele pouco cereal disponível e de qualidade para ser negociado no mercado é valorizado. Vamos acompanhar então como foi a última semana no estado do Paraná. Veja que a semana começa com o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador a R$ 607,84. Sobe para 615 na terça, para 624 na quarta-feira do dia 25, registra algum recuo na quinta-feira, mas encerra a semana com valorização bastante expressiva. Cotação da tonelada, portanto, do trigo, pão ou melhorador, fechando a R$ 624,06. Com este número aí, o acumulado do mês de outubro já registra ganhos de quase 5,5% no acumulado de outubro. A gente vai agora para o estado do Rio Grande do Sul, onde a situação é pior ainda para a qualidade do cereal. O clima se mostrou muito desfavorável nesta safra, com muita chuva na fase de plantio, estiagem durante o desenvolvimento das lavouras e também tempo bastante chuvoso, com rajadas de vento e tempestade na fase final de maturação e colheita do grão. Vamos acompanhar o que houve com o mercado, então, por lá. Veja que teve bastante oscilação na semana passada no estado gaúcho. A segunda-feira fechava com a tonelada do trigo tipo brando a R$ 553,01. No dia 24, terça-feira, cotação sobe bem, vai para R$ 565,36 e na quarta vem para R$ 572,77, altas muito fortes naqueles 2 dias. A quinta-feira registrou alguma desvalorização, fechando na data R$ 569,43 e manteve certa estabilidade na sexta-feira, encerrando o período a R$ 569,33. Apesar ainda dessa forte valorização nos últimos dias, o acumulado do mês ainda é negativo para o trigo no estado gaúcho. E a gente segue falando sobre o cereal, vamos agora ao mercado internacional do grão. Trigo negociado na Bolsa de Chicago, que também sofre influência direta do clima nos países produtores. Estados Unidos é um deles. O trigo hoje segue em movimento de baixa, as cotações caem entre 0,70% até mais de 0,80%. Trigo para dezembro opera agora a $4,23 mais 75 por bushel. Março veio a $4,42, maio $4,56 e a posição de julho a $4,70 por bushel. Para a gente ter uma ideia de como que o trigo vem pressionado também no cenário internacional, vale lembrar que uma cotação favorável de mercado é a partir de $5 por bushel para essa commodity. E a União Europeia deve ter uma produção de trigo maior na previsão da Comissão da região. Deve ter uma alta em relação àquilo que teve de resultado na temporada passada. É o que nós acompanhamos agora no gráfico, na qual a temporada 16-17 teve uma produção de 133.700.000 toneladas de trigo. Na 17-18, a produção pode chegar a 141.500.000 toneladas. O volume é superior, portanto, àquilo que foi de resultado na última temporada. A Comissão Europeia manteve a sua projeção para as exportações de trigo em 27 milhões de toneladas. A questão é que amplia também os estoques da União Europeia em relação ao trigo. Ora, produção maior, estoques maiores e esse mercado, que não é complicado só no Brasil, é no mundo todo, já tem todas aquelas pressões negativas, fica um pouquinho pior. Veja só, em setembro, a 17-18, tinha uma previsão de estoque de 10.500.000 toneladas e agora esse estoque deve subir para 11.600.000 toneladas, 1.100.000 toneladas de estoque a mais de trigo na União Europeia entre setembro e outubro. Veja ainda hoje como ficam as chuvas no centro-sul do país.
E daqui a pouco no Agricultura BR, as informações finais desta edição. Não sai daí, voltamos em instantes. O Conselho Internacional de Grãos divulgou na última quinta-feira, 26 de outubro, sua nova expectativa em relação à safra mundial de grãos na temporada 2017-2018. Em relação ao volume que deve ser produzido, houve uma elevação em 6 milhões de toneladas, na comparação com o relatório do mês de setembro. Vamos acompanhar os números na tela, então. Veja que no mês passado, o órgão estimava a safra mundial de grãos em 2 bilhões e 69 milhões de toneladas. Agora, em outubro, aumentou em 6 milhões essa expectativa, trazendo para 2 bilhões 750 milhões a nova projeção. Soja, milho, trigo e arroz foram as culturas que mudaram essa expectativa, puxaram a previsão para cima. Em relação ao consumo mundial de grãos no ciclo novo, 17-18, o órgão também ampliou a expectativa na comparação com o relatório do mês passado. Veja comigo na tela agora esta informação. Neste mês de outubro, o órgão traz então para 2 bilhões 104 milhões de toneladas a expectativa de consumo, ou seja, um volume que está acima da produção mundial de grãos neste ciclo novo. No mês de setembro, havia projetado em 96 milhões de toneladas, um volume que fica acima do ciclo passado. O consumo na temporada 16-17 foi de 2 bilhões e 91 milhões de toneladas. Em relação ao comércio mundial de grãos, os números do Conselho Internacional dos Grãos mostram, portanto, que neste novo ciclo deve haver negócios mais fracos na comparação com o ciclo passado. Ainda assim, muito grão sendo comercializado no mundo, é claro, as tradings não param de comercializar as produções, mas o volume que deve ser gerado de negócios deve ser menor. No ciclo 2016-2017, giraram pelo mundo 366 milhões de toneladas de grãos. Para a temporada nova 2017-2018, é estimado um volume de 359 milhões de toneladas do grão sendo comercializada entre os países. Por fim, vamos saber sobre os estoques finais de grãos ao fim do ciclo 2017-18 e o que trouxe este órgão. Veja comigo este último dado na tela. Temporada 16-17 encerrou com 523 milhões de toneladas de grãos em estoque no mundo todo. Para o ciclo novo, é esperado um estoque menor de 493 milhões de toneladas. Falamos agora a respeito da produção aqui no Brasil, principalmente no Centro-Sul, na qual deve ter um mês de novembro com chuvas mais regulares. Quem fala sobre o tema é Juliana Rezende. O mês de novembro já começa a ser de condições mais favoráveis para o início da safra de verão. Isso porque as chuvas agora no decorrer do ano de 2017, elas chegaram atrasadas. Diferente do ano passado, em que as chuvas já haviam se regularizado em períodos anteriores. Agora, a partir do mês de novembro, é que as chuvas vão começar a se regularizar em grande parte do país. Como a gente pode ver no mapa, esse mapa representa a chuva acumulada para todo o mês de novembro. A gente pode ver que os acumulados vão ser mais expressivos nas áreas em amarelo, o que significa na região centro-oeste, grande parte do sudeste e também o estado do Paraná. Nas áreas em amarelo, o acumulado de chuva tende a alcançar até 200 milímetros no decorrer do mês de novembro. Mas o mais importante é que essa chuva agora, entre o próximo mês, vai ser de forma mais regular. Então, os episódios de chuva vão ter mais potencial para garantir a recuperação da umidade do solo, que já vinha declinando em grande parte do centro-sul, como a região centro-oeste, grande parte também da região sudeste, como o estado de Minas Gerais. Agora, as instabilidades também vão alcançar o interior do Nordeste e região do Mato Piba também. Só que essa chuva, ainda no decorrer do mês de novembro, ainda vai ser de forma mais irregular. Então, vai voltar a chover nas áreas mais secas do interior nordestino, só que essa chuva ainda não vai persistir de forma mais regular para garantir a recuperação total dos baixos índices de umidade do solo no interior nordestino. Então, no decorrer desse mês de novembro agora, as instabilidades vão se tornar mais regulares, principalmente nas regiões do centro-sul do Brasil e trazer melhores cenários para esse início do plantio da soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Obrigada, Juliana. Até mais. E por aqui a gente fala sobre oportunidade de negócios no agronegócio do Brasil. Termina nesta terça-feira, dia 31 de outubro, o prazo para dar lances no leilão judicial Leão Irmãos, que nesta oportunidade vai trazer à disposição áreas de produção canavieira no estado de Alagoas. Acompanhe mais detalhes sobre isto na reportagem de Walter Puga. Leonardo, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos explicar o que é essa área que será leiloada agora no final de outubro. Uma área muito boa, né? O que você me diz, você esteve lá acompanhando o que ocorre naquela região, é um bom negócio? Olha, eu diria que é um excelente negócio. As áreas são consolidadas em cana já há diversos anos. A localização é espetacular, elas estão às margens da rodovia. O solo é um solo privilegiado, altitude, enfim, é uma área já consolidada em cana. São mais de 1.500 hectares, não? Sim, são 1.513 hectares. Existe um bloco que, em torno de 1.400 hectares, que é uma área contígua, né, muito bem localizada e que está, né, que forma... Não foi abandonada, né? Vamos mostrar essa área? Vamos lá. Nós temos uma gravação que foi feita lá. Veja, fica perto da rodovia, é área bem próxima de acessos fáceis, não, Leonardo? Os municípios, elas estão localizadas no município vizinhos de Maceió, né, no caso Satuba, e aí toda a área mecanizada, as áreas ambientais são todas respeitadas. Como você disse, as áreas não estão abandonadas, existe inclusive glebas que estão sendo plantadas, né, nesses dias, né, foram plantadas agora no mês de setembro. Não há, vamos dizer, problemas nessa área que, a princípio, a AgriPlanning tenha constatado? Não. Hoje, um grande problema nas áreas de cana e na agricultura como um todo seriam a questão ambiental, né? E todas essas áreas... comprometimentos com o meio ambiente, cumprir legislação. Sim. As áreas possuem CAR, estão regularmente inscritas no CAR. Não existe invasão de APP, né, em áreas de preservação permanente. Enfim, são áreas que estão dentro da legislação atual. E tem cuidado mesmo, não são áreas abandonadas, isso você frisava, você tem frisado sempre, frisava agora há pouco antes dessa entrevista. É tudo bem cuidado lá? Sim, quando a gente fala de vender áreas que estão abandonadas, já existe uma depreciação no próprio ativo biológico. É natural que perca, né? É natural que perca valor, inclusive. Que perca valor. Mas as áreas estão sendo cuidadas, elas estão sendo, né, todas manejadas, controle de herbicida, controles de... Nós pegamos essa época que estava chovendo, né, existia inclusive controle de sistemas de conservação de solo, né, para preservar a questão de erosão. E essa é parte dessa área que está sendo bloco de 1.400 hectares. Né, existem canas, né, já no terceiro corte, tem canas no quarto corte e tem canas que estão sendo plantadas agora. Quer dizer, há uma estrutura, e é bem perto de Maceió, como você lembrava, não? Sim, são áreas próximas de Maceió, que é a capital do estado, né, e a fácil acesso, a margem de rodovias. Margem de rodovias. São áreas favoráveis, não? Sim, são áreas favoráveis. E já há trabalhadores na região já acostumados a lidar com essa atividade já há muitos anos, não? Sim, não há problemas de mão de obra, de escassez de mão de obra lá. Né? Inclusive não existem litígios, em discussão na justiça, problemas de invasão de terras, não estão próximas a parques ambientais. Que você esteve lá, né? As imagens mostram aqui, você tem na tela. Leonardo esteve lá apurando detalhes dessa terra, a qualidade dessa terra. Viu? A terra tem uma qualidade diferenciada, não? Sim, são terras com uma fertilidade diferenciada na região, com teores de matéria orgânica e fósforos acima do normal da região, e chove bem nessa região, em torno de 1.500 milímetros. À medida que se adentra para o estado, as chuvas vão se diminuindo,
Mas nesse raio de 30, 40 quilômetros de Maceió, as chuvas são boas, muito boas. Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, são regiões próximas de Maceió, ou seja, fácil acesso. Nós temos aí não temos nenhuma dificuldade para transitar e operar nessas áreas. Não temos. O acesso às usinas são bem próximas, né? Existem diversas usinas na região que são vizinhas ali, né? Ou seja, é uma área cuja produção já está próxima para ser entregue. Sim. O raio máximo dessas áreas nas usinas são de 40 quilômetros. Ou seja, é muito próximo. Isso é um raio econômico, né? É uma distância econômica. Viabiliza a produção. Sim, que viabiliza a produção. Bom, temos esse leilão, ocorre agora no dia 31 de outubro, né? Sim. Pela Superbid. Você acompanha o Canal do Boi, fará divulgação do resultado desse leilão, acompanhe esse leilão. O que você deixa de mensagem para quem estiver interessado nessa área, Leonardo? São áreas é uma oportunidade excelente, né? É uma oportunidade para usinas que já estão instaladas na região e que são áreas, né, que estão em produção. Então é um investimento que, já adquirindo esse imóvel, você já tem uma produção. A chance da rentabilidade. Você já tem uma produção. Já está operando, já está trabalhando. Não são áreas que vão demandar um investimento para depois ter o retorno. O retorno já vem nesse ano mesmo. Né? Bom, você acabou de ouvir Leonardo Amaral, técnico responsável da Agriplane, responsável por aferir, conferir, verificar toda essa área que vai a leilão agora, leilão judicial, dia 31 de outubro, pela Superbid. Uma área que interessa a você que está ou próximo de Alagoas, ou já está em Alagoas, ou tem interesse em investir em Alagoas. Agradeço a sua presença aqui, Leonardo. Okay. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Um abraço. Voltamos ao programa. Preço médio nacional da soja subiu nos últimos 15 dias. É o que nós vamos ver agora, lembrando que esse valor é uma consideração aos 10 principais estados produtores do país. Veja conosco, nós temos aqui valores em elevação para a soja na média brasileira, 1% de alta. No dia 16 de outubro, R$ 64,65 a saca de 60 quilos. No dia 20 deste mês, R$ 64,92 a saca. No dia 24, chegou a R$ 65,07. No dia 26, R$ 65,25. E nesse dia 30, vem tendo o registro de R$ 65,50 a saca de 60 quilos da soja, aumento de 1% para o Brasil, média nacional, considerando os 10 principais estados do país. Olha, vamos ver agora como é que estão os estados da região sudeste do Brasil, começando agora por Minas Gerais, que nos últimos 15 dias tem alta de 1,5%. No dia 16 de outubro, R$ 64,50 era o valor da saca, recuava de leve no dia 20 para R$ 64,25. No dia 24 deste mês, chegava a R$ 65,00. No dia 27, R$ 65,50 e mantém nesse dia 30 de outubro, R$ 65,50. Por último, destacamos o estado de São Paulo, também tem movimentação de alta nesses últimos 15 dias. Veja conosco aqui que nós temos a São Paulo, agora com estabilidade, está São Paulo vendo totalmente estável nos últimos 15 dias, R$ 66,75 o valor da saca nesse período considerado. Minutos finais do Agricultura BR desta edição, vamos agora acompanhar como que a soja vem se movimentando na Bolsa de Chicago. Lembrando que a colheita do grão por lá avança bem, já passa de 70% da área plantada. Vamos aos números de agora então do mercado.
Soja, neste momento, vem operando com leve alta. Já já a gente confirma essa informação. Hoje, no início do dia, a soja tinha alguma recuperação também, registrando elevação. No fim da tarde desta segunda-feira, tem a divulgação do novo relatório de acompanhamento de safras por lá. Aí o mercado vai ter uma base mais concreta para saber como que, ao fim desta fase de colheita da safra de soja nos Estados Unidos, vem andando. O relatório traz ainda como está a condição da safra de soja por lá. Vamos assim, agora sim, aos números da soja em Chicago, que neste momento já inverte o movimento, vem com queda. A posição de novembro opera a $9,71 mais 25 por bushel, baixa de 0,41%. Posição de janeiro cai 0,27% e negocia o bushel do grão a $9,83. Março vem a $9,94. Esta posição hoje já superou os 10, fechava na cotação máxima do dia aos $10,03 por bushel, enquanto maio vem agora a $10,03 mais 25, queda de 0,27%. Essa posição já chegou aos $10,12 ao longo do dia. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. Vem oscilando durante o dia, já teve um movimento de alta, depois de recuo para a moeda norte-americana nesta segunda-feira, refletindo muito a política nacional. Agora volta a operar em alta, já estava operando desde a abertura, alta de 0,55% a R$ 3,26 mais 3. Mais destaques do agronegócio nacional e internacional você acompanha na terceira edição, às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto, a gente fica por aqui agradecendo muito a sua companhia. Tenham todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos a partir das 17h20.